As crianças brincando, contentes, sorrindo e cantando. E nesse momento senti de agradecer a Deus. As árvores dando seu fruto, sombra, remédio e ar puro. O ninho das aves nos galhos. Então agradeci a Deus. Também ouvi o cantar dos passarinhos e o barulho das águas no mar e a chuva caindo na terra. A natureza veio me despertar para agradecer. Muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por poder ouvir e ver e desfrutar das coisas que o Senhor criou. Quero agradecer. Muito obrigado por poder andar, por me dar voz para cantar e proclamar tudo o que fez na minha vida e pelo que fará. As crianças brincando, contentes, sorrindo e cantando. E nesse momento senti de agradecer a Deus. As árvores dando seu fruto, sombra, remédio e ar puro. O ninho das aves nos galhos. Então agradeci a Deus. Os passarinhos e o barulho das águas no mar e a chuva caindo na terra. A natureza veio me despertar para agradecer. Muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por poder ouvir e ver e desfrutar das coisas que o Senhor criou. Quero agradecer. Muito obrigado por poder andar, por me dar voz para cantar e proclamar tudo o que fez na minha vida e pelo que fará. Quero agradecer. Muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por poder ouvir e ver e desfrutar das coisas que o Senhor criou. Quero agradecer. Muito obrigado por poder andar, por me dar voz para cantar e proclamar tudo o que fez na minha vida e pelo que fará. Obrigado, Senhor. Na minha vida e pelo que fará. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos! Para nós é sempre uma alegria. É tão bom falar olá, queridos, né? Porque já ficou Um jargão, né? um jargão, né? Eu falei que outro dia nós tivemos um evento grande aqui na igreja, veio o irmão do interior, ele chegou e falou, olá, queridos. Foi. Mas nós queremos
Agradecer a Deus mais uma vez podermos estar juntos nesse tempo que Deus nos tem preparado no nosso programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro. Olha, mais um pouquinho está acabando o mês, Verdade, né, amor? verdade. Na verdade, está acabando o ano já. Acabando o ano, já entramos no último trimestre de no último 2023, trimestre, né, meu amor? E nós queremos ter um tempo com vocês, dando sequência ao que nós começamos a falar na semana passada. Foi muito bom, né, amor? Muito. A gente sempre fala que a palavra de Deus corta, diz que é uma espada de dois gumes, porque corta dos dois lados. Então, tenha certeza, trata primeiro com a gente e depois trata com os queridos também. E espero que vocês que nos seguem, os ouvintes queridos, estão conosco novamente nessa continuidade do tema. Sim. E é isso que a Catinha falou, que é bom para reflexão, né? Certamente. Na verdade, a gente certamente. saiu refletindo sobre, será que eu tenho que mudar isso, será que aquilo? eu tenho cuidado, Tenho né? que trabalhar nesse ponto, será que eu estou me dedicando como deveria me dedicar, cuidando como deveria cuidar, né, meu amor? Sim. Nós começamos na semana passada a falar sobre o cuidado, a atenção que nós temos que dar à nossa família, baseado no texto que a gente vai ler daqui a pouco, de 1 Timóteo. E acho que é legal a gente já ler, né? E é pra isso, dar continuidade. dentro do tema, né, que é investindo continuamente no relacionamento. Relacionamento Então, conjugal, familiar. Nós firmamos muito isso e baseado nesse texto de 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha, dura palavra, né? E nós vamos seguir nesse trilho. E vamos seguir nesse trilho. Até o final do programa, eu acredito talvez ainda tenhamos mais um para essa conclusão. Sim. Nós temos que decorar isso. Sim. Você tem que ter isso na sua mente, nós temos que ter isso na nossa mente. Sim. Aquele que não cuida da sua parentela, especialmente da sua própria família, ou seja, dentro de casa, negou a fé e é pior que o descrente. Semana passada a gente falou da importância de você manter a sua fé viva em Deus e a sua crença, né? Sim. Isso você pode negligenciar se você não cuidar dos que estão dentro de casa. Verdade. Né? E a gente falou que a gente saiu muito pensativo porque nós falamos que quem ama, a proposta é falarmos das atitudes que nós vamos tomar concernente às pessoas que nós amamos, para daí nós podemos cumprir o que a palavra de Deus nos fala. Então, a semana passada nós falamos que quem ama, ora. Sim. Então, você deve orar pelas pessoas que você ama. Depois nós dissemos que até deixamos um texto, né, de orar sem cessar. Sem cessar, lá em né? Tessalonicenses 5:17, né? Isso. Mas você deve orar por quem você ama. Sim. Você deve ouvir a quem você ama. E lá nós discorremos, né? Sim. Atentamente. Atentamente, né? isso. E finalizamos falando que quem ama também dedica tempo. Então a gente sai muito pensativo, né? Ao colocar a pessoa que eu amo diante de Deus, ouvi-la atentamente e dedicar tempo. Isso. Em meio a uma sociedade tão corrida, a tanta agitação, né? Meu bem sempre fala da velocidade das informações e da correria do dia a dia, mas a gente parar e dedicar um tempo a isso. Né? Quando você dedica um tempo, o tempo hoje em dia é tão precioso que você se coloca dentro dessa disposição de ter um tempo para aquela pessoa que você ama, uma valorização, né? Com certeza. Uma valorização de estar presente, uma valorização de estar se dedicando, um cuidado de estar presente naqueles momentos do dia a dia, né? Sim. E dando continuidade hoje, nós já entendemos que nós precisamos cuidar daqueles que são nossos. Agora de nada adianta nós ficarmos apenas na falácia. Muitos casais nós atendemos e a pessoa fala, eu sei que tem que fazer isso. Não, eu sei que eu tenho que melhorar nisso. Eu sei que tenho que mudar. Ou tenho que mudar. Agora, não é só você ter a ciência disso. É preciso agir. Sim. É preciso agir a favor da pessoa que você ama. Verdade. Então, não pode ficar só... A pessoa fala, eu te amo. Tá, ok. Mas demonstra isso, demonstra esse amor com as suas atitudes, com o seu dia a dia. É verdade. Que nem nós apresentamos ferramentas no dia a dia. Isso. E você deve agir, ou seja, qual ferramenta você deve utilizar para você estar tendo um relacionamento de paz, de equilíbrio, de cuidado e zelo por aquela pessoa que a gente ama. As ferramentas estão aí, mas às vezes não tem aquela disposição, não age em função disso, não age na mudança desses pontos, né, que foram levantados e apresentados. Então, queridos, é colocar em prática mesmo, né? Eu tenho que mudar?
vou tomar uma postura, né? Por isso que os 2 pontos básicos foram, no início, a oração, o ouvir e também o tempo à disposição, para que você venha agora agir em função disso, né? Tomar atitudes, né, a favor disso. Por que é tão né? difícil? Porque a pessoa... Não é? Às vezes é difícil. A pessoa sabe que tem que mudar, a pessoa enxerga que precisa fazer diferente e não faz, e não muda. E as coisas dentro de casa, nós atendemos alguns casais que há anos estão patinando no mesmo tópico. O problema dentro daquela casa, daquela família, é o diálogo. E eles patinam ali, ficam sem se falar, e não conversam, e fazem greve. Tem outros casais que é a discussão exacerbada, a gritaria. E sabe que não pode ser assim, mas continua sendo assim. Porque às vezes muitos não mudam porque toda mudança exige um esforço. Isso. Toda mudança exige uma dedicação. Toda mudança exige uma leitura diferenciada do paradigma que você vive. Sim. Porque muitas vezes estão na sua área de conforto. E não querem se mexer. E não querem se mexer. Mas não sabem que se tomar uma posição dessa vai trazer, benfeitorias, vai trazer uma satisfação e uma alegria tão grande no relacionamento se tomar essa posição. Sim, sim. Porque você vai estar o quê? Mudando algumas situações e algumas ações que traziam esse desconforto no relacionamento. Para quê? Para que viva melhor, né? Para que tudo fique bem. Para que tudo fique bem. A gente parte do princípio que tudo é possível de ser consertado. Né? Tudo tem jeito. Né? A pessoa fala, não tem jeito para a morte. Até para a morte tem jeito, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Sim. Então, a gente pode viver bem dentro de casa. Nós sempre falamos, e eu gosto de destacar isso, que nós não vivemos uma utopia. Às vezes até as pessoas conversam com a gente e falam, mas é assim mesmo, vocês falam de um jeito, mas no dia a dia... Querido, se eu não viver na minha casa o que a gente fala aqui, eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Sim. E desrespeitando o meu Deus. E a gente fala, nós não somos diferentes de ninguém, a gente tem os perrengues que todo mundo passa, as dificuldades que todo mundo passa, mas nós aprendemos. Sim. Né, amor? Verdade. Nós aprendemos a levar as nossas dificuldades até a cruz, a não sermos desrespeitosos um com o outro, não gritarmos um Sim. com o outro, mas algumas coisas básicas que a gente colocou e que a gente trata nos programas e fomos, como é que eu disse, quando você não é chocado, quando você é confrontado. Confrontado. Lembrei o termo. Confronto. E nós fomos confrontados por esse tema, né? Por esse texto que o Paixão leu de 1 Timóteo, porque não adianta nada. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho fé, eu sou uma pessoa que eu amo Jesus, eu sou uma pessoa que creio na palavra de Deus, eu sou crente em Jesus, só que a Bíblia diz que se eu negligenciar o cuidado com o meu marido, com os meus filhos, com a minha casa, eu neguei a fé. Verdade. Então, assim, nós somos confrontados, porque é uma palavra difícil, não adianta nada. Você pode ser um grande religioso. Se você não cuidar da sua casa, se você não tomar atitudes, se você não agir, tudo isso é em vão. Verdade. E infelizmente a gente... É muito sério. Nesses anos de atendimento a casais, quantos a gente ouvia? Mas eu não consigo. Mas eu não consigo mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que estou falhando nesse ponto. Eu sei que sou negligente nesse ponto. Você sabe tudo isso? Muda. Por que não muda? Em função daquele que a gente ama, em função do bem-estar dentro do nosso lar, perante a nossa família. Porque, veja bem, às vezes no trabalho tem aquela avaliação constante, né? No trabalho. Sim. Né? Algumas empresas é anual, algumas outras empresas a cada 2 anos, e às vezes a chefia apresenta, olha, você está falhando nisso, você está deixando a desejar nesse ponto tal. E aí a pessoa se empenha, fala, não, vou mudar. Vou melhorar, eu vou tomar uma ação, vou melhorar, vou ser proativo, vou melhorar, vou em busca de um aprendizado maior, técnico, para estar me desenvolvendo. Se dedique. Por que não tomar essa atitude dentro de casa, né? Sobre aqueles pontos que você já ouve a análise, já ouve a crítica, já ouve o entendimento que, poxa, preciso melhorar nisso, estou falho nisso, estou negligente nisso, olha, falhei nesse ponto. Queridos, é só o quê? Agir, sabe? Sim. Tomar um ponto de ação. Né? Posicionamento, né? Para que isso não venha o quê? Trazer um dano maior, trazer um desconforto, trazer um desentendimento.
trazer, sabe, uma tristeza dentro do relacionamento. Sim, né? e nós insistimos nessa mudança porque quando a gente vê esse resultado, é muito positivo. Nós temos aquelas pessoas que não mudam, mas também temos a graça de Deus de ouvirmos pessoas falarem, Sim. nossa, olha, tá tudo tão melhor. Tomei uma Nossa, posição, tomei né? uma posição, eu resolvi mudar, ela resolveu mudar, nós estamos bem. Tem alguns casais que a gente acompanha já há algum tempo e que, como eu disse, às vezes estava patinando na mesma situação e recentemente uma pessoa que estava numa situação muito terrível, eu até pensei que chegaria ao divórcio, porque são alguns casais que a gente atende que estão com pontos nevrálgicos no casamento, né? E uma das pessoas falou assim, nossa, Catinha, as coisas mudaram muito, as coisas estão muito melhor. Nossa, glória a Deus, aquilo encheu meu coração, porque a gente ora por isso. Agora, a pessoa tem que tomar atitude, a ação vem da gente. E só relembrando um programa nosso, né, de algumas semanas atrás sobre as dracmas perdidas, né? Que esses valores estão lá. Estão perdidos verdade, aonde? Dentro verdade. de casa. Então basta o quê? É possível achá-los, né? Basta o quê? Sabe, ter essa ação de resgate, né? Vamos atrás, né? o que está acontecendo. Exato. Mas tem que partir da gente. Verdade. Né? Eu sempre falo, e meus filhos cresceram ouvindo isso. O que Deus deixou para que você faça, Ele não fará. Então Deus tem todo o poder, sim. Só que tem coisas que Deus, Ele aguarda o seu movimento. Sim. Então vamos à leitura do texto de Lucas 6, verso de número 49. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Olha isso, amor. Palavras de Jesus. Jesus falando isso. Você pode construir uma casa belíssima. Um palácio, nossa, né? com os materiais de melhor qualidade. Mas, se não tiver alicerce, a casa cai. Então, a palavra de Deus é aquilo que nos dá alicerce para a gente cuidar de quem a gente ama, para nós vivermos bem em família, para a gente ser feliz. Por isso, nós temos que ter essa preocupação primeiro com o alicerce. Sim. Para daí ter o crescimento e o desenvolvimento de tudo. Sim. Então, a palavra de Deus tem que trazer isso, né, no nosso relacionamento. E como você falou há uns minutos atrás, Sim. as ferramentas estão disponíveis. Verdade. Nós temos que usá-las, né? Como eu também disse, vou só ratificar aqui, eu tenho que fazer a minha parte. Deus não precisa de ajuda, né? Faz a sua parte que Deus faz a dele. A gente tem que fazer. Deus, ele é soberano. Sim. Só que nós temos que fazer a parte que nos cabe, né? Verdade. Porque senão fica uma situação muito tranquila. Não, e por esse ponto de você agir, de você tomar um posicionamento, né? Sim. De você mudar essa situação, as outras pessoas que estão à sua volta vão perceber que é um ato de amor. Exato. Já pensou quantos anos a gente, às vezes, aconselha casais que 5, 10, 17, às vezes 20, 25 anos, não muda algumas situações. Naquele mesmo problema, Naquele né? mesmo problema. Quando ele passa a entender, não, realmente eu tenho que tomar uma posição e mudar, isso vai trazer um entendimento na outra pessoa que está participando desse relacionamento, fala, realmente ele está disposto, realmente agora entendeu, realmente ele me ama e quer valorizar esse momento. Pelo simples fato de agir, de tomar uma posição de mudanças e transformação de hábitos, de situações, de paradigmas a favor do relacionamento. E a partir daí as coisas caminham bem. Né? O grande problema é que nós temos a tendência de acharmos que nós entendemos, eu sei de tudo, eu estou no comando. E não é assim. Né? Recentemente nós tivemos uma palavra aqui na nossa igreja, muito direcionada por Deus, onde o pastor falava que nós não podemos nos garantir. Sim. Você pode se garantir 100%? Não. Eu também não posso. Então, assim, muitas coisas fogem das minhas mãos. Então, se eu não confiar na ação soberana de Deus, eu vou ter problemas. Sim. Só que eu preciso fazer aquilo que Deus deixou para que eu faça. Eu tenho que ter um posicionamento. Agora, se eu digo que vou fazer um negócio e não faço, não adianta nada. Verdade. Tem o texto em Tiago. Tiago também fala disso, Tiago... né? Tiago fala de uma forma muito interessante. Tiago, capítulo 1, o verso de número 23 e 24, veja como que essa palavra é atual para os nossos dias. Ele fala assim, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha, como é que pode? não é? Antes da gente vivenciando aquele momento, de repente,
não está mais em frente ao espelho, esquece tudo aquilo que ele Antes da viu. gente vir para cá, você lembra a roupa que você pôs, como você se Sim. arrumou? Eu, que sou menina, lembro mais ainda, né? Sim. Num batonzinho. Agora, como é que a pessoa olha no espelho e saindo não lembra mais daquilo? Verdade. Então, não tem sentido. Sim. E quando você ama e quando você precisa demonstrar esse cuidado, você faz isso através da ação. Tem Sim. coisas que você tem que mudar na sua casa. Tem coisas que cabem a você. Ah, mas o meu cônjuge tem que... É a parte dele ou dela, não importa. Sim. Faz a sua. Ah, mas não adianta, tem gente que ainda fala, Paixão, quanta gente já ouviu isso? Eu só mudo se ele mudar. Eu só vou mudar se ela mudar. Mude você primeiro. Verdade. Seja você aquele que... Seja o exemplo O disso. exemplo, aquele que levanta a bandeira da paz Seja o primeiro, exemplo. para que as coisas caminhem bem. Verdade. Quando você ama, você age a favor da pessoa de quem você E essa ama. prática, vamos até colocar isso para mudar modos de agir, modos de pensar, modos de falar, modos, atitudes no dia a dia que venham a favorecer, né? Sim. O relacionamento. Sim. E leva os outros a verificar que você está agindo e está se empenhando nisso, que também vão fazer a parte deles. É claro. É igual numa prática esportiva, você começa a caminhar. De repente, você está levando outros a caminhar junto com você. Sim, porque é bom. Quando você viu, está, às vezes, a turminha toda caminhando junto com você. E você foi o motivador. Foi uma atitude, Isso, foi uma ação. isso. Agiu em função dessa prática, né, esportiva para trazer saúde, trazer um bem-estar, né, desestressar do dia a dia, que vai o quê? Levar os outros também a essa prática. E assim também no relacionamento. Porque aquele que toma uma posição, age em função dessa mudança, leva os outros também a identificar aquilo que tem que ser mudado. Fala, não, eu vou mudar também. Ele mudou para benefício do meu relacionamento, por que eu não vou mudar? Com Eu vou certeza. agir também nessa Com posição. certeza. Né? Isso é demonstração de cuidado. De cuidado. De amor com a família. Sim. Um outro tópico que a gente também pode colocar como expressão de cuidado é quando você acredita na pessoa que você ama. Verdade. Nós estamos falando de coisas que você já sabe, mas a gente tem que pôr em prática. Nós atendemos casais que continuam errando em erros primários, é o que a Sim. gente fala. Né? Verdade. Quando você acredita na pessoa, você confia nela. E a confiança é a base do É a relacionamento. base de como é que você vai, como é que você vai ter um relacionamento sadio se eu não acredito na pessoa que está comigo? Não existe. Não existe isso, É não existe verdade. isso, né? Quando se acredita, realmente se confia, né? Como que é? Fala de novo. Quando se acredita, se confia. Se confia. Você- Quando você acredita, se confia. Isso. E o contrário também é verdade. O contrário Né? também é Se verdade. você não acredita, você não confia. Isso. Qual o seu grau de confiança dentro de casa? Aí que tá. Você confia no seu cônjuge? Você confia nos seus filhos? Olhe para si, né? Você confia em si mesmo? Você é aquela pessoa que, como Jesus nos ensinou, o seu sim deve ser sim e o seu não deve ser não? Porque o que passa disso não vem de Deus, né? A gente sabe de onde vem. E quantos comportamentos de superação eu vi no dia a dia, nesse meu tempo de presenciar relacionamentos, por uma palavra de acreditar, Sim. por uma palavra de fortalecimento, por uma palavra que venha mudar, sabe, a posição daquela pessoa. Quantos filhos que às vezes estavam com notas baixas na escola Em descrédito, e né? a mãe e o pai tomaram uma posição e falaram, não, eu acredito em você. Isso, você vai conseguir. vai conseguir. Eu Você acredito, tem valor, é. você tem... Se esforce um pouquinho mais. Talvez você está com essas notas baixas porque ainda você não se esforçou dentro daquela capacidade que você tem de esforço. Isso. Então, se esforce um pouco mais, que você é inteligente. Quantas superações a gente viu no dia a dia. Com certeza. Né? Nossa, esse é o termo, superação. Superação, É muito né? legal isso que você falou, Paixão. Uhum. Porque aí você motiva a pessoa. Sim. Né? De uma forma muito triste, nós vemos pessoas que, ao contrário disso, desacreditam, desvalorizam. Você não tem mais né? jeito. Depreciam os filhos, depreciam a sua capacidade intelectual. Isso não leva a nada, isso não verdade. expressa cuidado, você não expressa amor. Na verdade, você está machucando, você está ferindo as pessoas que você diz amar. Quando você tem atitude semelhante a essa, de depreciação, de desvalorização, quantas mães que eu já vi falar, isso não vai dar nada na vida, não fale Ele isso. se entrega, a pessoa Né? se ouve, se entrega. Meu Deus. Se você tem um pouquinho ainda de força lá que você quer se levantar, e daí vem essas palavras de depreciação, de desvalorização, Destruição, né? de destruição,
você acaba não mais se empenhando, né? E a pergunta é, como eu posso cuidar de quem eu não acredito? Como é que eu vou expressar carinho, como é que eu vou expressar amor se eu não acredito naquela pessoa, se aquela pessoa está desvalorizada? Sim. É uma coisa sem sentido, é uma coisa que não dá certo. E me chama a atenção quando o livro de Provérbios ele vem ali falando da mulher sábia, que ela a passagem edifica... de Provérbios 31, né? Que ela edifica o seu lar, tem um trecho ali que ele é tão importante que por isso que ele está lá na palavra de Deus, né? Provérbios capítulo 31, o verso de número 11, diz assim, que o seu marido tem plena confiança nela, na esposa, e nunca lhe falta coisa alguma. Olha isso, seu marido tem plena confiança. Aqui eu grifei, plena confiança. Plena confiança, total. Né? E pode confiar. Então, a partir do momento que você estabelece esse elo de confiança, tanto do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, vocês caminham junto em paz. Sim. Dá certeza de que, peraí, eu posso cuidar. Por quê? Porque eu acredito naquela pessoa. E como exercício para casa, depois leiam o Provérbio 31, quantas atividades essa mulher fazia. Ela era incrível. A dedicação dela, diversas áreas, desde a administração, cuidado com filhos, cuidado com o marido, ordens aos empregados e tudo mais, preocupação com a mudança climática e tudo mais. Uma grande administradora, e o marido, né? O quê? Confia. Confiava por quê? O que você falava? Não lhe falta coisa alguma. Sim. Porque ela administrava todos os pontos com cuidado, com zelo, com dedicação. O poder da confiança mútua, ela é exponencial. Sim. E antes da gente ir para o nosso intervalo, que já está dando o nosso tempo aqui, sim, eu quero terminar o bloco com 2 perguntas. Você confiaria a sua vida ao seu cônjuge? Olha. Nós estamos falando de confiança. Quem ama, confia, acredita. Você confiaria a sua vida ao seu cônjuge? Você confia no seu cônjuge, no cuidado para com seus filhos como pai e mãe? Olha. Né? Eu deixo os meus filhos com paixão, com tranquilidade. Por quê? Porque eu acredito, eu confio. Eu amo, eu acredito, eu confio. E o inverso. Também. Isso acontece com vocês também? Vamos para o nosso intervalo, rapidinho, tomar uma aguinha, a gente já volta. Até já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Estamos de volta, dando sequência ao que nós temos falado a respeito do cuidado, para que nós não sejamos cotados como aqueles que negam a fé. Sim. E são pior do que o descrente por não terem essa atenção, esse cuidado com a família. Verdade. Né? E dentro do que a gente já tem falado, a gente vai falar agora da importância do carinho. Do carinho. Quando você ama, você tem expressões de carinho. Manifestações, né? De afeto. De afeto, né? de carinho. Se você está pensando que é bobagem, vamos começar de novo, tá bom? Porque tem gente que fala, isso é bobagem, não precisa disso. Tem gente que tem uma dificuldade em ter demonstrações de carinho, em o toque, um abraço, um beijo. E às vezes cai é tão importante. E às vezes cai numa rotina do dia a dia que às vezes fala isso, bobagem, é frescura, não. É uma necessidade do ser humano. Todos nós precisamos, né? Nesse tempo, inclusive agora eu vou entrar numa fase aí que eu vou querer ainda mais carinho do meu amor e mais atenção. Agora me preocupei, ao vivo o programa, mas por quê? Meu filho já casou, minha filha logo também vai estar casando. Daí você vai ter que cuidar de mim, meu amor. Ele está certo, ele tem razão. O Caio César já está casado. Sim. E a Fernandinha, se Deus permitir, ela está mudando para mais próximo do trabalho dela, né? Sim. Porque tem sido uma árdua distância, rotina, né? Ela acorda às 4h30 da manhã todos os dias. Moramos na Zona Norte aqui de São Paulo e ela trabalha 2 horas de casa, né? Então são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ou mais. Às vezes até mais, né? Verdade. Enfim, então daqui a pouco vai ficar só nós dois mesmo, amor. Aí você vai querer mais carinho, é isso? Opa, atenção, carinho. Mais ainda, manifestação, né? De afeto. Veja. Mas, queridos, até nós estávamos no intervalo e iríamos abordar esse tema e até estávamos lembrando de algumas situações. Hoje em dia tem, às vezes, os pets que recebem mais carinho e atenção do que o próprio gente, cônjuge, né? Pelo amor de Deus, Tinha um que eu estava conversando. Um rapaz, né? Um rapaz, ele falou, eu queria ser aquele cachorro, Paixão, porque, olha o tratamento, assiste TV com ela. E tá no colinho. Tá no colinho. Tá fazendo dá carinho. Comidinha, dá aguinha, leva no pet, toma banho, cuida das unhas. Passeia, tomar atenção. E às vezes eu vou querer sair, eu vou querer ter um tempo, eu vou querer pegar um colo. Não tem tempo, não tem o que. Então, queridos, há como se diz, um desejo natural das pessoas de
sentir essa manifestação de carinho. Uma necessidade. É uma necessidade. Eu diria. Você falou da esposa, eu lembrei, você falou do marido que queria ser o aquele pet, né? Eu lembrei de uma esposa que uma vez falou, Catinha, eu queria ser aquele carro dele, viu? Eu queria ser aquele Fusca. Porque o que ele limpa, o que ele cuida, o que ele dá brilho, né? o que ele vai polir, não deixa em qualquer lugar, tem que saber. Queridos... E às vezes gasta o sábado inteirinho, né? Das 7 da manhã às 7 da noite. Vai limpar, vai aspirar. A gente não está aqui falando que você vai largar as coisas, que você não vai cuidar do seu pet, não é isso. Mas pessoas são mais importantes do que coisas, do que animais. Parece tão redundante a gente falar isso, mas é óbvio. Só que hoje em dia a gente vê uma inversão de valores. É fato mesmo. A gente vê pessoas dando mais cuidado e atenção para pet, para coisas materiais, do que olhando para o da sua própria família. Eu lembrei do pastor reverendo Hernandes, né? Sim. Numa ministração dele, ele foi visitar um casal, né? Daí a esposa, Marcelo. Daí ele falou, opa, agora eu vou conhecer o marido, né? Quando foi ver, o Marcelo era um cachorro. Veio pulando, que veio né? pulando e correndo. Né? Aí ele até brincou. Deve ser o marido deve ser o totó, né? Porque às vezes os valores estão invertendo, né? Essas expressões de carinho, de afeto, passam para a pessoa uma mensagem direta de que é bom a gente estar junto, é bom a gente estar por perto. Eu sempre falo que o casamento ele tem que ser uma continuidade do namoro. E no casamento nós nos remetemos à época do namoro. Sim. Como que era a época do namoro? Ia um andando à frente, outro atrás? Imagina. Estava um no lugar, outro no outro? Inclusive, às vezes a gente faz laboratório, às vezes nós vamos nas praças de alimentação, né, dos shoppings. Nós identificamos, para identificar. O namoro, a pessoa está do lado, está juntinho. Pega na mãozinha. Pega na mão, tudo. Um certo período de casado, às vezes está uns 2 passos na frente, né? Não dá nem a mão. Não dá nem a mão, não dá nem atenção. Quando não, às vezes a esposa para ali na vitrine, quando o sujeito foi perceber, está quase dando a volta no quadrante lá do shopping. Se perdeu, né? Cadê o fulano? Não sei. Querido, não sei, querido. É uma desatenção. Essa manifestação de carinho, no toque, sabe? Cuidado, de sentir, né? de cuidado. É uma manifestação, além de carinho, é uma manifestação de cuidado. É uma manifestação de amor e uma manifestação que expressa o desejo de estar junto, o desejo de estar perto, o desejo de estar, sabe, cuidando. É uma manifestação de cuidado daquela pessoa que você ama, né? Sim. Sempre estar o quê? Por isso que continuamente você está identificando. Será que eu estou dando carinho e a atenção necessária? Que ele precisa, que ela precisa. Que ela precisa. Que os filhos precisam. Né? Querido, isso aí é gratuito. Não necessita, né, de custo nenhum e pode ser como uma manifestação voluntária, que você, como no ponto anterior a gente falou, que a gente tem que agir, que a gente tem que tomar essa iniciativa e essa ação, é isso no dia a dia, para manter esse carinho, essa atenção. E guardadas as proporções de temperamento, todos de alguma forma expressam carinho. E devem fazer isso. Da sua maneira, né? Por isso que eu falei, guardadas as proporções de temperamento. Tem aquelas pessoas que são mais grudentas, que a linguagem... Você tem que identificar a linguagem do amor. Verdade. Isso é importantíssimo, porque cada pessoa tem uma linguagem de amor. A minha linguagem, uma das minhas linguagens de amor é o toque. Então eu preciso sentir a mãozinha dele. Imagina que eu saio para andar e um na frente e outro atrás. Para mim é uma ofensa. Por quê? Porque eu sinto a necessidade de um toque, de estar perto, de tempo. E tem pessoas que já não são aquela... mas ele ou ela não é tão grudento, né? Não é questão de ser grudento ou não, mas é questão de você demonstrar carinho. Sim. E você faz isso com atitudes. Tem pessoas... eu fui criada num lar... Meu pai, ele era muito carinhoso, ele era de abraçar, de beijar, de estar junto, tal, e minha mãe nunca foi. Só que ela demonstrava o seu carinho de outras formas. Verdade. Então, quando você prepara alguma coisa especial para alguém, ou quando você, de alguma forma, diz para aquela pessoa que é bom a gente estar junto, fez o melhor. Que bom que você está aqui. Uma linguagem de amor de serviço, que nem a minha linguagem de amor, são palavras de afirmação, que o meu amor sempre está dirigindo.
Então, identifique isso e coloque em prática isso no dia a dia. E né? olha, palavras do Senhor Jesus, de novo, nosso norte de vida. João capítulo 13, a Bíblia é recheada de palavras Sim. concernentes a amor, né? O próprio Deus falou que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Sim. né? E Jesus, em João 13, o verso 34, ele diz isso. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha lá, tá vendo? Então, peraí, já começa pelo princípio de ser um mandamento. Sim. Jesus falou isso, nós temos que amar. E, de novo, queridos, não é utopia, nós não estamos aqui falando de coraçãozinho, nós estamos falando de viver bem. Você precisa de carinho, de atenção. Eu preciso disso. E, da mesma forma, nós também podemos ser os fornecedores de carinho para as pessoas que estão perto de casa. Verdade. Qual foi a última vez que você acariciou a face, o cabelo do seu filho, da sua filha? Você perguntou se ela está bem? Você demonstrou que se interessa pelo bem-estar daquela pessoa. Verdade. Você não vê é? essa necessidade de carinho é tão intensa que mesmo uma criança, logo após o nascimento, a preocupação é já colocar o quê? Pertinho da mãe. Da mãe para sentir aquele aconchego. aquele aconchego, Isso. escutar Bem o lembrado, coração, bem lembrado. sentir o calor que até então ele teve nos 9 meses e todo Que esse esteve em desenvolvimento. gestação, é verdade. Que teve em gestação, ele ouvia a voz, ele era alimentado, ele tinha o calor e a atenção. Então, para que ele já começar a sentir o quê? Nessa vida o quê? O toque, que ele é amado, que ele é Sim. acariciado, que ele é desejado. Então, essa manifestação de carinho já começa lá no nascimento. Sim. E ele não é esquecido. É intrínseco, é uma necessidade. Ele é presente né? Sim. nos sentimentos, que assim Deus criou o homem e a mulher com sentimentos. E nós temos que estar atendendo essa necessidade no dia a dia. E quando a gente fala desse carinho, existem pessoas que confundem carinho com presentes, com dar coisas. Existem pais e mães que, em meio à corrida do trabalho, da demanda... suprir, né? Tentam suprir, esse é o termo, obrigado, amor. Tentam suprir a sua ausência, dando coisas, dando jogo, dando celular e joguinho, e dando coisas para a criança. Entenda, o presente não substitui a sua presença. Olha. Você tem que estar presente. Você é o maior presente. É o maior presente. E não apenas dar presente. Não tem nada de errado. É legal você dar um presente para quem você ama, tal. Só que mais do que você dar um presente... É ser presente. É você ser presente. Verdade. Então, o carinho, ele se manifesta nisso. Às vezes a pessoa não tem condição, sei lá, de comprar alguma coisa e também não é tão apegado. Só que ela, com carinho, ela prepara uma refeição que aquela pessoa gosta, ou ela passa numa padaria, olha, eu lembrei de você, eu te trouxe um sonho. A leitura que a outra pessoa vai fazer, poxa vida, eu sou cuidada, que é o que nós estamos falando, né? A pessoa é uma forma de você demonstrar afeto. Lembrou de mim, né? Lembrou de mim. Às vezes, queridos, uma mensagem. Às vezes uma mensagem no WhatsApp que você passa para alguém que você ama, fala, tudo bem contigo? Só passei aqui para lembrar que te amo. É uma palavra de afeto, de encorajamento. A gente tem tantas formas de demonstrar carinho. Sim. Né? Pode ser que você, como eu, precise do toque, mas outras pessoas precisam de tempo, com qualidade. A manifestação de carinho do meu amor para comigo é tão simples. Ela já sabe, ela já vem... aí eu vou entregar minha idade, já vem com a meinha, né? Meu pé frio, né? Ele precisa de uma meinha no pé. Ela já vem, chega no horarinho, já vem, faz a massagem e coloca a meinha do vovô. Eu sei que eu tenho que pôr a meinha no pé do vô, porque ele sente frio no pé, entendeu? Só que aí é uma forma de carinho. Mas da gente. mesmo. Queridos, isso é tão importante. Faça carinho, demonstre carinho para as pessoas que você ama. São gestos simples, sabe? Que às vezes... Mas marcam. Que marcam e às vezes a gente pensa, puxa, mas eu tenho que me desdobrar. Não. São gestos simples no dia a dia que você vai suprir essa necessidade de carinho. Começa com a criança. O gesto mais simples que uma criança sabe que é amada é quando você pega na mão dela e vai caminhar com ela. Sim. Vai, sabe, ela tem segurança, né? Ela tem segurança. Ela tem segurança, alguém está cuidando de mim, Ela sente né? apoio, ela sente confiança em quem está do lado dela, ela sabe que tem alguém presente do lado dela, né? Cuidando, né? Cuidando dela. Você vê, são
gestos simples do dia a dia que às vezes a gente, por essa rotina do dia a dia, esquecemos de mantê-los em evidência no nosso relacionamento. E o problema desse esquecimento é que vai trazendo um esfriamento na família, entre cônjuges, entre filhos, às vezes até entre irmãos. Eu disse, cada um tem um temperamento, a gente entende isso. Só que às vezes é difícil você ver uma família sentada assim, um longe do outro, sem poder chegar perto do outro, porque não tem vontade de chegar perto, não quero nem encostar. Isso é ruim. É ruim porque é diferente de você sentir um toque, de você fazer um cafuné, de você... dar um colo. De você dizer para aquela pessoa, olha, é bom estar contigo, né? É bom pegar o colo. É bom pôr o meu pezinho no seu colo. Como a gente fazia com a criançada, a casinha do urso, né? Juntava as camas, né? E uma coberta só para os 4, até né? hoje eles lembram disso. Nossos filhos são adultos, mas até hoje eles lembram uma situação que nós viajamos para Campos do Jordão e estava um frio intenso. 4 graus para mim é quase morrendo de frio, né? E eu lembro que nós juntamos as camas e nos cobrimos os 4 juntinho ali. Gente, como foi bom, sabe? Um pezinho passando no outro assim, um mexendo um cafunézinho na cabeça do outro. Gente, isso aí marca. Faça isso com seus filhos. Faça isso com seu marido, com as suas... ele não gosta, ela não gosta. Então veja qual é a linguagem de amor. Tá bom, ele não gosta do que fique grudando, então desgruda, mas não deixe de demonstrar afeto. Não deixe, às vezes você chegar para a pessoa e falar, olha, você é importante para mim. Eu quero só que você saiba que você é importante para mim. Isso é tão precioso. Isso marca a vida das pessoas. Então, quem ama faz carinho, demonstra afeto, não tem vergonha disso. Inclusive publicamente. Não estou falando que você publicamente vai estar abraçando, beijando, não é isso. Mas você está de mão dada, você faz questão de estar junto. Agora, nós acompanhamos famílias que, meu Deus do céu, naturalmente, um está do lado, outro está do outro, não sabe onde está, não se preocupa, não tem... não, está por aí, está andando, tal. Não olha, de repente, se a criança comeu. Não, eles se viram mesmo, mas nós estamos falando de demonstrações de afeto. De carinho com quem a gente ama. Isso é muito importante. Qual que é o outro tópico, Paixão? Muito legal, que está em sintonia com o carinho, né? Você deve olhar nos olhos de quem ama. Olhar nos olhos de alguém, especialmente enquanto a pessoa fala. Parece tão óbvio, não é né? verdade? Ou simplesmente ficar mirando o olhar nela. Eu costumo falar que eu quero enxergar nos olhos da minha esposa a sua alma. Como ela está se sentindo. Fala isso, Se ela está sentindo paz, se ela está sentindo alegria, ou se ela está com algum problema, alguma dificuldade. Eu tenho que identificar no olhar para estar pronto ao quê? Estar junto dela, estar, me colocando à disposição de estar do lado dela, né? Então, isso é expressão de olhar. Quantas vezes Jesus se expressou através do olhar. Ele diz, olha para mim. Né? Para aquelas pessoas que necessitavam de um milagre, necessitavam de uma cura, necessitavam de uma palavra de conforto e de amor. Olha para mim. Os olhos expressam muito. Os olhos expressam atenção. Os olhos expressam, a singeleza. Nossa, gato, eu estava pensando nesse termo. Olha. A singeleza. A singeleza que envolve aquela pessoa. Que envolve aquela pessoa que envolve aquele relacionamento, que envolve aquele amor, né? Quantas pessoas às vezes não lembram, tem muitas pessoas que infelizmente têm relacionamento que você pergunta, você sabe qual os olhos da sua esposa? Qual a cor dos olhos? Qual a cor dos olhos? Ele fica em dúvida. Teve casal que já errou isso. Ele fica em dinâmica. Será que é castanho? Qual a cor dos olhos da sua esposa, do seu marido? Escuro, será que é verde? E a pessoa não sabia. Misericórdia. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que não está olhando nos olhos. Não presta atenção. Quer dizer que não tem aquele contato visual. Não está prestando atenção como deveria ser. Antes da gente casar, né? Na nossa época usava-se um termo que existe ainda no dicionário, que é o fletar. Como que você fleta? Com os olhos. Com os olhos. Então, aquela olhada. Sabe quando você está na nossa época de solteiro, ou você que é solteiro, você está em algum lugar e você bate os olhos aqui. Quando os seus olhos se cruzam com os olhos de outra pessoa, às vezes aquilo é maravilhoso. A própria palavra de Deus fala que nós temos que colocar o olhar em prática. Quando Jesus fala, olha as aves dos céus. Sim. Que não juntam alimento para si, mas Deus cuida, não é verdade? Olha.
né? Sim. Então você tem que estar atento a olhar algumas situações que Deus prepara, você tem que olhar algumas situações que Deus criou e você tem que olhar para essa pessoa que Deus te deu do lado para você cuidar, para você valorizar, olhar. Olhar são um dos sentidos que Deus criou, né, no ser humano, para que nós tenhamos que explorar cada vez mais. Sim. Né, que temos que colocar em prática. Olhar as belezas, olhar os valores, olhar, sabe, os pontos, né? Olhar a vida, né, a amor? vida, né? É verdade. Tem um poeta norte-americano, o nome dele é Edgar Allan. Edgar Allan. Ele diz uma frase célebre. Ele é o autor da frase que os olhos são a janela da alma. Olha, tinha então esse escritor. Sim, não é bobagem, né? Olha. Edgar é um poeta norte-americano chamado Edgar Allan. Ele diz que os olhos são a janela da alma. Com essa frase, o poeta ele quis mostrar a importância do olhar. Sim, muito importante. Entendeu? E os olhos, eles representam muitas vezes os nossos segredos, aquilo que está guardado, o afeto, a atenção. E, por incrível que pareça, os olhos têm a sua própria voz. Olha. Às vezes você não verbaliza, mas os seus olhos dizem tudo. Verdade. Sabe um olhar de desaprovação? Quando você tem que repreender o filho, alguém que você já olha, a pessoa já sabe. Você consegue visualizar aquele olhar sereno de aceitação, de ok, ou você mandou bem, aprovação, e de desaprovação também. Então, os olhos têm uma linguagem própria. Paixão, isso é tão importante, é tão valorizado, que os egípcios, eles já tinham esse entendimento, há milênios, eles já maquiavam a região dos olhos justamente para chamar a atenção. Olha. Por quê? Porque os olhos falam, não verbalizam com a voz, mas eles se expressam. Olha, você falou dos egípcios, eu estou lembrando quem usa a burca, as muçulmanas, né? Sim. Você vê que elas tentam colocar uma expressão nos seus olhares, porque só os olhares que estão à vista, né? Diante da sua expressão. Sim. E elas tentam pintar, elas tentam colocar expressão naquele olhar para que seja uma linguagem ainda maior da sua expressão no dia a dia. Né? Olha, e eu vou te falar, muito mais do que poesia e cultura egípcia, Sim. o Senhor Jesus, que é o nosso mestre, ele já falara sobre aquilo que os teus olhos contêm. Sim. Sabia que tem isso na Bíblia? Sim. Vamos para lá, Mateus capítulo 6, o verso de número 22. Mateus 6, 26, 22. Jesus, ele diz o seguinte, ó. Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha isso. Se os teus olhos forem bons, ele será cheio de luz. Porque do contrário também, né? Do contrário, se os seus olhos não forem bons, a continuidade fala que vai ser trevas. Então. Né? É que a gente quer partir aqui do princípio de que quem cuida, olha com os bons olhos. Verdade. Sabe quando você tem... as pessoas têm prisma diferenciado de visão, ok? Às vezes duas pessoas olham a mesma coisa e uma pessoa tem uma percepção de que, poxa, que legal, olha que coisa boa, e a outra tem uma percepção negativa. Sim. Por quê? Porque depende dos seus olhos. Verdade. Se os seus olhos forem bons, eu me recordo há muito tempo atrás de uma história, de uma lenda que falava que um pai tinha 2 filhos. E um era aquele cara que sempre reclamava, que via a vida com olhos ruins, que tudo para ele era negativo. E o outro filho era aquele que acreditava que as coisas eram boas, que tudo para ele... Ele via sempre pontos favoráveis em tudo. Pontos favoráveis, né? E uma certa feita, o pai comprou, ele morava numa grande fazenda, era um fazendeiro, e ele comprou um cavalo manga larga, aquele cavalo de corrida e tal. E o cavalo era para os 2 filhos. Só que aquele filho que via a vida de um jeito ruim, ele falou assim, eu vou acabar com a raça desse meu irmão, porque tudo para ele tá bom. Então, quando ele vê esse animal, ele vai se apaixonar. Sabe o que o menino fez? Ele pegou esterco e colocou na saída do quarto do rapaz, para que quando ele saísse, ele visse aquele esterco. E ele ficaria com o cavalo. E ele tinha certeza que o irmão ia reclamar tal. Certo. Quando o irmão acordou, que ele viu aquele esterco, ele já começou a gritar e falou, pai, que maravilha, que coisa boa, esterco fresquinho, olha, onde é que está o cavalo que fez isso? Olha. Sabe, ele se alegrou
pelo esterco em saber que tinha um animal. Que tinha um animal. Percebe? O outro, imagina que vão reclamar, que vai reclamar. Ele não vai querer mais, não vai ter querer, que limpar, onde já se viu. sujou Não. tudo. Se os teus olhos forem bons, queridos, seu corpo vai ser de luz, então você vai olhar com bons olhos. A pessoa que você ama, ela fez alguma coisa, talvez não tenha saído como você esperava, mas que os teus olhos celebrem isso, festejem isso, que você demonstre através dos seus olhos como que aquilo foi importante, que você seja agradecido. E o olhar é muito importante, porque o olhar expressa o comportamento e o sentimento que aquela pessoa que você ama está no momento. Sim. Por isso que às vezes muito se ouve, você é insensível, você não me entende, você não sabe o que eu estou passando, porque simplesmente era por um olhar. Sim. Dentro dos anos que vocês construíram juntos, dentro da história que vocês construíram juntos, dentro das lutas, das provações, mas e das vitórias, né? Das conquistas e das vitórias, você sempre teve uma expressão, você sempre teve uma manifestação de expressão no olhar, igual a Catinha mencionou, mas só que você nunca percebeu essas manifestações nos olhares daquela ou daquele que você ama. Pois é. Por isso, às vezes, nos tornamos pessoas insensíveis, porque às vezes ele está diante de um ambiente, diante de um momento, que ele vai só se expressar aquela aflição, ou aquela necessidade, ou aquela angústia, ou aquele desejo, ou aquela alegria através do olhar. Mas nos tornamos insensíveis, porque não olhamos como deveríamos olhar aquela pessoa a qual nós amamos. Né, meu amor? Então, se você cuida, se você ama, olhe nos olhos. Sim. Não dê as ordens de uma forma ríspida, não fale de qualquer jeito, faça isso ou aquilo. Não, pare. Olhe nos olhos. Se você tem que tratar alguma coisa legal de valorização, olhe nos olhos e valorize aquela pessoa, elogie aquela pessoa. Se você tem que trazer uma advertência, uma exortação, faça a mesma coisa, olhe nos olhos. Sim. E em amor, expressando confiança através do olhar, diga para aquela pessoa, olha, você pode melhorar nisso ou naquilo. Sim. Olhe nos olhos. E agora, para a gente finalizar, nós queremos que você pense nisso. Né? Nós queremos encerrar o programa dessa sexta-feira deixando isso, né? te desafiando a cuidar das pessoas que você tem em casa. Sim. Com tudo isso que a gente falou, através do olhar nos olhos, através do carinho, de você expressar manifestações de carinho, de afeto, que você possa de verdade acreditar e fazer o melhor para aquela pessoa. Porque dessa forma a gente vai crescer, a gente vai ficar bem e vamos cumprir o que a palavra de Deus diz. Nós vamos cuidar da nossa casa, da nossa família, especialmente da nossa casa, de forma que nós não venhamos a negar a fé, muito menos nos parecemos com descrentes. E né? sempre naquele ponto também importante que é estar agindo para que todas essas situações aconteçam. Certamente. Né, meu amor? Você está desafiado a fazer isso? Procure ser melhor, mais presente, não só o presente, mas que você faça isso no seio da sua família. Nós queremos deixar aqui um beijo, a nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Esse programa é gravado, porque eu passei por uma cirurgia com a graça de Deus. Na terça-feira, né? Nós estamos gravando, mas eu já estou dizendo que correu tudo bem, porque a gente sabe em quem a gente confia, né? Passei por uma cirurgia, estou bem, mas hoje precisava estar ausente, né? Mas, de novo, nós tivemos o cuidado em preparar essa continuidade para você, para que junto nós possamos aprender a sermos melhores. Ok. Deus abençoe, queridos. Tenham um excelente final de semana na presença do Senhor. E a próxima semana a gente encerra esse assunto, mas não deixe de assistir. Um beijo. Beijo.